obrigado. Muito obrigado pela presença de todos, pela atenção, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho com vocês sobre algumas reflexões acerca desse importante tema. Bom, os remineralizadores, eles diferem da maioria dos fertilizantes simples, pelo simples fato, inclusive, deles não pertencerem à mesma classe de insumo agrícola. Isso é uma coisa muito importante de ser relembrada e relembrada e relembrada, porque o fato de nós esquecermos desse detalhe, eles não pertencem à mesma classe de insumo agrícola, tem gerado muita confusão, porque mesmo eles não pertencendo à mesma classe, eles têm alguma sobreposição de funções, e isso gera de maneira mais ou menos automática, uma confusão de que os remineralizadores seriam simples fertilizantes alternativos. Eles possuem liberação muito lenta de nutrientes, e eu estou dando essa ênfase no muito. Eu estou dando ênfase nesse muito porque, comparativamente, por exemplo, aos fertilizantes de liberação controlada, eles são ainda mais lentos do que os fertilizantes de liberação controlada. Eles são multinutrientes e eles são naturais, não granulados, podem assumir funções não nutricionais. Então, as respostas, evidentemente, são variáveis em função da rocha, do solo, da cultura, do manejo, etc, etc, etc. E é curioso como que existem vários outros insumos já registrados para uso agrícola que também têm resposta variável. Por exemplo, os bioestimulantes, sabidamente, têm resposta muito variável. Um bioestimulante não funciona em toda e qualquer situação. Mesmo um bioestimulante devidamente registrado e validado agronomicamente para tal, ele pode ter uma resposta muito variável. E nem por isso os bioestimulantes são colocados no mesmo nível de dúvida que os remineralizadores são. Então, isso é importante que a gente faça uma reflexão sobre isso. Bom, de tal maneira que a gente precisa avançar bastante nessa questão do melhor posicionamento dos remineralizadores, entender mais claramente o que ele consegue fazer e o que ele não consegue fazer. Bom, a elevação do pH do solo, numa ação corretiva associada ao ânion silicato, sem a liberação direta do CO2, pelo menos não a liberação associada à sua própria composição, elevação dos teores disponíveis de silício e outros elementos benéficos, com inclusive consequências associadas à própria liberação do fósforo no solo, num mecanismo que a gente não compreende muito bem, mas que tem relação com a competição pelos sítios de adsorção, uma elevação nos teores disponíveis de cálcio, magnésio e potássio no solo, mas sempre com uma solubilidade muito menor do que os calcários, do que as fontes convencionais de potássio, uma elevação nos teores disponíveis de alguns micronutrientes, também com uma reatividade muito menor do que as fontes convencionais, mas com a qualidade de oferecer a possibilidade de uma melhor uniformidade de aplicação, o que é algo bastante interessante no contexto dos micronutrientes. E, por fim, elevação da CTC, retenção de amônia, sequestro de carbono, entre outros efeitos. Agora sim, portanto, no contexto da agricultura convencional, eles não substituem os fertilizantes, eles são apenas complementares aos fertilizantes. E a gente deveria evitar um pouco a comparação direta com os fertilizantes convencionais, para evitar a confusão sobre o posicionamento desses produtos. A gente poderia até pensar em alguns elementos chaves nesse posicionamento, que seria entender que eles são muito úteis para adubações de manutenção, solos cuja disponibilidade de potássio já esteja em média ou baixa. Então, isso no contexto da agricultura convencional é um paradigma importante, Útil para reduzir o número de parcelamentos em culturas anuais perenes, útil para adubação de plantio em culturas perenes de forma combinada com fontes solúveis, numa recomendação que tem muita semelhança com a própria recomendação dos fosfatos naturais no contexto da agricultura convencional. Agora, no contexto das correntes de agricultura orgânica e agroecológica, esse posicionamento é bastante distinto. Ele é especialmente útil no contexto da agricultura orgânica e no contexto da agricultura agroecológica. Bom, eu sei que é um pouco redundante a gente ficar definindo aqui o que são sistemas orgânicos, mas eu quero valorizar um aspecto muito importante aqui, de tal maneira que aqui tem dois aspectos importantes, nessa minha primeira... aqui, dois aspectos importantes. Por que os alimentos orgânicos, por que os sistemas orgânicos de produção têm sido tão valorizados? Eles têm sido valorizados basicamente por dois motivos principais. Pelo interesse do consumidor de consumir produtos sem agrotóxicos e pelo entendimento da sociedade em geral, não só dos consumidores, da qualidade que esses sistemas têm em não acentuar os problemas sociais associados à agricultura.
E por que é importante compreender isso? E esses aspectos sociais dos sistemas orgânicos, inclusive, estão definidos na própria conceituação legal dos sistemas orgânicos. Na conceituação legal dos sistemas orgânicos está lá bem claro o respeito à integridade cultural das comunidades rurais, dos benefícios sociais, né, maximização desses benefícios sociais e assim por diante. Ou seja, é importante que se compreenda que parte do que resultou na elaboração da lei dos orgânicos não foi contemplada nas portarias de regulamentação. As instruções de regulamentação dos orgânicos não têm indicadores sociais claros, não só no Brasil. Você, por exemplo, não tem limites de expansão da agricultura não familiar dentro do contexto da certificação orgânica, o que é uma prática, o que seria algo questionável considerando a motivação para esses sistemas. Próximo. E parte desse reconhecimento se reflete num crescimento enorme de mercado. É o setor do agro americano. Em 2013, você acumulava algo como 20 bilhões de dólares em mercado total de orgânicos nos Estados Unidos, mas no mercado atual de 2021, por favor, reduza, no mercado de 2021, isso já atingiu 51 bilhões de euros no mercado americano. Então, isso evidentemente inspira a disputa por esse mercado, né? E a gente precisa entender que nos Estados Unidos a certificação orgânica segue o padrão USDA, né? E parte desse padrão USDA foi construído conjuntamente com o Instituto Rodeio, que é um instituto que inicialmente cunhou o termo orgânico regenerativo. O termo orgânico regenerativo, gente, ele foi trabalhado desde os anos 80 em trabalho de consciência dos consumidores, de educação dos consumidores norte-americanos, como sinônimo de orgânico. De tal maneira que, nos Estados Unidos, é muito comum a vinculação automática entre orgânicos e orgânicos regenerativos. No entanto, a partir de 2010, o próprio Instituto Rodeio buscou uma certificação própria, independente do USDA, e a partir deste impasse entre o Instituto Rodeio e o USDA, é que surgiu tipo um descontrole do uso da palavra regenerativo, de tal maneira que outras instituições resolveram criar certificações análogas apenas com o nome regenerativo, sem serem orgânico-regenerativos. E isso ficou claro no contexto da época, que estava inserido num contexto maior de disputa de mercado. Próximo. Bom, se acumulam evidências no meio acadêmico sobre a superioridade dos sistemas orgânicos, do ponto de vista de vários aspectos que se relacionam à sustentabilidade. Ainda que nós ainda não tenhamos nos sistemas orgânicos uma equivalência de produtividade, e a gente ainda tem algum nível de sobrepreço, em nível global, esse sobrepreço médio é na ordem de 20% a 30%, uma série de outros aspectos, como melhoria da qualidade do solo, minimização do uso de fontes de energia, aumento da biodiversidade, diminuição da poluição da água, rentabilidade, custos totais, etc., etc., são superiores nos sistemas orgânicos. E é desse reconhecimento que, digamos assim, resulta numa série de números favoráveis para os sistemas orgânicos, próximo, que resulta em um mercado de orgânicos global de quase 130 bilhões de euros, que resulta num aumento do número de unidades de produção que só no Brasil cresceu 300%, só na região sul e sudeste do Brasil são mais de 32 mil propriedades certificadas como orgânicos. Segundo o próprio IBGE, esse número de propriedades cadastradas como orgânico está subestimado, porque parte das propriedades não informa essa situação, então esse número seria mais próximo de 90 mil. Só na América Latina são 10 milhões de hectares cadastrados. Há um amplo reconhecimento do meio acadêmico sobre a qualidade que esses sistemas permitem do ponto de vista da qualidade do trabalho. Não se trata apenas de empregar pessoas, se trata de empregar pessoas com qualidade. Então, aumento da carga cognitiva desses trabalhadores, diversificação das atividades desses trabalhadores, aumento da satisfação com o trabalho, melhoria da saúde e da qualidade de vida das famílias. Então, com tudo isso, parte dessas correntes da agricultura orgânica, como por exemplo a agroecologia, foi reconhecida pela FAO a partir de 2018 como um elemento chave para atingir os objetivos sustentáveis. Então, por que eu estou citando isso aí próximo? Eu estou citando isso porque a agroecologia avança em relação à agricultura orgânica por aprofundar as discussões políticas e sociais inerentes à agricultura.
Porque vai ficando cada vez mais claro que as discussões acerca das ODSs não permitem desvincularmos as questões políticas e sociais. Porque, afinal, esse ponto aqui é um ponto central. A redução das desigualdades é um ponto central que se relaciona com vários desses aspectos dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Próximo. E a agroecologia, portanto, nasce como um reforço do sentido político-social envolvido com a agricultura. Bom, do ponto de vista legal, a agroecologia ela pertence ao mesmo arcabouço legal dos orgânicos, de tal maneira que na legislação de orgânicos, prestem bem atenção aqui, estão abrangidos os conceitos de ecológico, biodinâmico, natural, regenerativo, biológico, agroecológico, permacultura, entre outros. Mas note que isso foi inserido na legislação brasileira no contexto de 2003, quando não havia o desvinculamento entre orgânico e regenerativo e o regenerativo que não é orgânico. Então entendam que hoje, quando a gente associa a palavra regenerativo à legislação de orgânicos, o consumidor pode estar sendo, de certa maneira, lesado, porque ele é induzido ao erro, induzido à confusão de que regenerativo seria sinônimo de orgânico. É uma coisa que precisa ser tomado cuidado, seja no sentido de que fique claro que o regenerativo não é orgânico, ou que a legislação seja alterada e a palavra regenerativo seja retirada daí. Bom, a agroecologia vai um pouco mais do que isso, né? A agroecologia ela amplia o conceito para algo como um ramo da ciência, um movimento de cunho social e um conjunto de práticas agrícolas tradicionais, de tal maneira que, próximo, se nós formos listar os princípios envolvidos na agroecologia e na agricultura orgânica, as questões de justiça social, equidade, passam a ter valores cada vez maiores dentro da agroecologia, algo que na agricultura orgânica era menos valorizado. Próximo. Eu estou explicando isso tudo para que se compreenda que, embora a agroecologia tenha um pouco de cada uma dessas correntes da agricultura, né, das correntes tradicionais, de agricultura natural, de agricultura biológica, de agricultura biodinâmica, de permacultura, ela também tem um pouco do que foi construído por Rodeio na agricultura orgânico-regenerativa, mas é muito importante que se entenda a diferença de orgânico regenerativo para simplesmente regenerativo não orgânico. E isso é uma questão muito séria, porque isso fere a liberdade do consumidor de fazer a sua escolha baseado nos seus princípios, nos seus valores de consumo. Isso é uma coisa tão séria, gente, que a Associação dos Produtores Orgânicos da América do Norte, a OTA, ela emitiu um questionamento público acerca do que o Instituto Rodeio estava fazendo para se proteger contra o uso do termo regenerativo pelas cadeias de produção não orgânicas, uma vez que isso estava ferindo a liberdade do consumidor de escolher de acordo com os seus princípios, com os seus valores de consumo. Essa preocupação, evidentemente, a partir dos anos de 2010, quando crescia a imagem dos produtos regenerativos. E, inclusive, ponderam que a história recente dos padrões privados de certificação nos dá cautela sobre os programas de prestígio para sistemas convencionais. Então, é algo que realmente nós precisamos refletir quando utilizamos a palavra regenerativo e talvez deveríamos fazer justiça ao termo e deixar mais claro que é regenerativo não orgânico. Próximo. Bom, inclusive, parte da comunidade envolvida com a discussão da agricultura orgânica vê a agricultura regenerativa com muito bons olhos, no sentido de uma tentativa de avanço. Evidentemente, gente, que eu estou falando isso, reconhecendo todos os aspectos positivos que a agricultura regenerativa está trazendo, todas as motivações de transformação que a agricultura regenerativa está trazendo. Mas, para uma outra parte desse setor de orgânicos, não passaria do que a agricultura convencional reembalada. Então, é muito importante também ir trabalhando com os valores, ou seja, os motivos que estão justificando ou que estão incentivando os agricultores a fazer essa transição. E era importante que esses motivos não fossem simplesmente mercadológicos. Bom, pode passar.
Os fertilizantes nos sistemas orgânicos, gente, também enfrentam sérios problemas. Tá? Nós também temos problemas dentro dos sistemas orgânicos associados à eficiência de recuperação, à escassez de fontes, à escassez de produtos que tenham recomendações mais bem definidas, mais padronizadas, a protocolos de comparações desses fertilizantes, de tal maneira que um problema sério dentro dos sistemas orgânicos, próximo, é o aspecto da dependência que a maior parte, que a maior parte dos sistemas orgânicos tem pelos sistemas convencionais. Boa parte dos sistemas orgânicos do Brasil dependem de estercos, compostos, camas de animais que vêm do sistema convencional. Significa dizer que esses nutrientes, na verdade, estão vindo das fontes solúveis convencionais. E isso é uma crítica importante a ser feita. E, nesse sentido, os remineralizadores atendem aos sistemas orgânicos de maneira muito importante, porque eles ajudam a romper esse ciclo de dependência. Tá? Então, a regulamentação dos usos dos remineralizadores é, na verdade, uma demanda muito antiga do setor. Próxima. Bom, e as estratégias de aplicação dos remineralizadores no contexto da agricultura orgânica? Bom, são estratégias, de certa maneira, óbvias, né, com alguma ênfase nas aplicações diretas, seja em área total, suco, incorporado, nas aplicações antecipadas, e esse é um aspecto bastante interessante, ou seja, antecipar a aplicação do remineralizador no momento do plantio do adubo verde, porém sem informações ainda mais precisas a respeito de quais seriam os coquetéis ideais, quais seriam as combinações de plantas de cobertura ideais para acelerar o processo de intemperismo dessas rochas. A aplicação em culturas perenes, que são usadas como biomassa para poda, é o caso específico dos sistemas agroflorestais com manejo intensivo de podas, e as misturas nos processos de compostagem ou vermicompostagem, sejam as misturas nos compostos já estabilizados, sejam as misturas iniciais, junto com o início do processo. Bom, e aí nesse aspecto é que a gente tem uma série de dificuldades a mais, né? Quando a gente pensa em enriquecimento das pilhas de compostos ou enriquecimento das pilhas de vermicompostos, um primeiro problema que aparece é a grande diferença de densidade entre as rochas e os materiais orgânicos. Os pós de rochas têm densidades lá próximas de 2, né? Enquanto que os materiais orgânicos têm densidade de 0,5. De tal maneira que o enriquecimento de um material de alta densidade, que não aumenta o volume total da pilha de composto ou da pilha de vermicomposto, acaba sendo um enchimento só para ganhar peso na massa final. E isso é um problemão, porque se esses materiais forem comercializados por massa, você pode estar comprando gato por lebre, né? Você está comprando um material cuja fração orgânica foi, na verdade, diluída. O que seria algo realmente preocupante se o consumidor não for informado a percentagem de enriquecimento. Então, seria algo a se pensar. Será que na comercialização de compostos, vermicompostos enriquecidos, o fornecedor não deveria informar a percentagem de enriquecimento para que ele pudesse fazer uma conta aproximada de quanto daquilo ali é massa de material orgânico e quanto não é? E é quase certo que se essa percentagem for alta, percentagens como 10%, 15%, 20% de enriquecimento, vai haver uma diminuição dos teores totais de P, de N e de carbono, que são escassos na rocha, né? Então, próximo. Bom, existe um conjunto bastante grande de evidências de que o enriquecimento desses compostos é benéfico para a planta no final das contas, é benéfico para a planta seja nas misturas de compostos estabilizados, como é o caso desse experimento aí, próximo, seja no caso das adições conjuntas, das adições associadas de matéria orgânica via composto ou vermicomposto com um remineralizador, próximo, seja quando essa adição é feita no momento inicial da mistura, com alguma vantagem, em termos de acelerar o intemperismo, para os remineralizadores que são adicionados no momento inicial da mistura, porque ele vai passar por um processo microbiano mais demorado, vai ter mais alterações microbianas sobre esse material. E próximo, e isso também pode ser evidenciado para vermicompostos, porque inicialmente se acreditava que o vermicomposto não seria um tipo de compostagem tão interessante, uma vez que as condições de pH são mais altas, né? O trato intestinal da minhoca tipicamente não é um trato intestinal muito ácido e tudo mais,
mas mesmo assim, o ganho de resposta em crescimento vegetal lá no final da cadeia foi melhor, desde que, claro, essas comparações sejam niveladas por volume e não niveladas por massa, porque ao colocar 25% de pó de pedra num esterco de gado, você aumenta muito a massa do material sem aumentar o volume. Bom, e com isso, eu quase encerro, eu gostaria de pontuar alguns desafios. Vamos lá. E eu destaquei 2 deles aqui para nós. Um deles que se relaciona tanto para a agricultura convencional quanto para a agricultura orgânica, que é a questão de que 2 remineralizadores com o mesmo teor de potássio podem ter respostas agronômicas muito diferentes, e isso é um grande problema dentro da discussão dos remineralizadores, porque a solubilidade do ponto de vista da liberação de nutrientes é sim um aspecto chave dentro da discussão. Por mais que esses materiais sejam multifuncionais, o aspecto da liberação de silício e potássio é um aspecto chave nessa discussão, não tem como a gente negar isso. De tal maneira que a regulamentação não estabeleceu categorias, né? Foi uma regulamentação inovadora em nível mundial. Naquela época seria até antecipado ter estabelecido categorias, mas talvez agora seja o momento da gente estabelecer categorias. E a grande dificuldade de estabelecer categorias, ou seja, um remineralizador classe A, um classe B e um classe C, por exemplo, é você definir um critério que seja muito bem replicável. E aí existe uma limitação muito grande dos ensaios agronômicos. Os ensaios agronômicos, por mais critérios que eles tenham uma dificuldade de replicabilidade. Não é tão simples você replicar. Se você mudar o solo, muda tudo. Se mudar a cultura, muda tudo. Se mudar o clima, muda tudo. Se mudar o manejo, muda tudo. Então, são tantos aspectos que podem variar entre um experimento e outro experimento, que não é tão simples você replicar o resultado de um experimento agronômico. De tal maneira que talvez essas classes pudessem ser definidas por um ensaio de solubilização sucessiva, um ensaio geoquímico, por mais limitado que ele seja do ponto de vista biológico. Eu sei que a doutora vai me recriminar que, puxa, você acabou de mostrar todas as benesses dos micro-organismos, mas você fazer um ensaio com um bom nível de replicabilidade, colocando o componente microbiano, é mais difícil. E a gente poderia pensar num ensaio de extrações sucessivas que otimizasse reações de hidrólise, de dissolução e de oxidação. E o último ponto é a questão mais diretamente relacionada aos protocolos agronômicos, os protocolos de avaliação de eficiência agronômica. Geralmente se recomenda que esses protocolos comparem os remineralizadores com o cloreto de potássio. E isso, se você for pensar que eles nem pertencem à mesma classe de insumo, é uma coisa um pouco estranha. Se esses 2 materiais nem pertencem à mesma classe de insumo agrícola, eles não deveriam obrigatoriamente ser colocados em comparação. Até porque, do ponto de vista da agricultura orgânica, nem se pode usar cloreto de potássio. Então, se eu não posso usar cloreto de potássio na agricultura orgânica, por que para registrar um remineralizador para atender também a agricultura orgânica, por que eu preciso comparar com o cloreto de potássio? Se ele tiver eficiência agronômica do ponto de vista da comparação com o controle absoluto, está ótimo. Tá? Afinal, o que a eficiência agronômica tem que responder é essa pergunta aí. É isso que a eficiência agronômica tem que responder. Ela não é necessariamente uma eficiência agronômica relativa ao cloreto de potássio. Então, muito obrigado pela atenção. São apenas algumas reflexões e estamos abertos a perguntas.